Olá, galerinha! Como estão? Espero que todos estejam bem e suas famílias também. Aqui é o professor Leôncio fazendo um vídeo em nome da equipe da matemática para trazer a matéria da semana 25, aonde que nós vamos finalizar o estudo da distância entre dois pontos. Nós vimos na semana anterior o caso 1 e o caso 2 para calcular a distância, né? Que era quando os pontos formavam uma reta paralela ao eixo x ou quando os pontos formavam uma reta paralela ao eixo y. Agora, no caso 3, é quando os pontos formam uma reta não paralela aos eixos cartesianos, nem a x e nem a y. Beleza? Então vamos só relembrar aqui assim o caso 1 e o caso 2. Quando os pontos eram uma reta paralela ao eixo x. Observem a imagem aqui assim, um planinho cartesiano, vou marcar um ponto A, um ponto B, e agora se eu traçar uma retinha de A até B, vocês vão ver que ela fica paralela ao eixo x, né? Nós poderíamos pensar aqui em questão, ó. Então, ó, esse ponto A e esse ponto B formam uma reta que é paralelo a x. Nessa situação, quando ela é paralela a x, observe que as coordenadas y, né, que é sempre a segunda coordenada, é igual. Ó, y do ponto A vale 1, que é igual a y do ponto B, que também vale 1. Né? De duas maneiras você chega agora no valor dessa distância. Uma das maneiras é utilizando a fórmula. Quando a reta é paralela ao eixo x, tu vai fazer x de um ponto menos o x do outro ponto, que no caso aqui seria da continha menos 3, menos que é da fórmula, e o x do ponto B que vale 2, então vai ficar menos 3, menos 2. Menos 3 com menos 2 é menos 5, módulo de menos 5 é igual a 5. Ou contar quantas casas de intervalo que tu tem, ó. Então, ó, do menos 3 até o menos 2 é uma casa de intervalo, do menos 2 até o menos 1 dá a segunda casa de intervalo, do menos 1 a 0 dá a terceira casa do intervalo, vai dar a quarta casa de intervalo, e quando for do 1 até o 2, chegará na quinta casa de intervalo. Então, tem 5 casas de intervalo, e observe que é exatamente a distância, ou pela forma, ou só usando essa ideia que é assim, geométrica, observando geometricamente mesmo, tá? Para o caso 2, acontece exatamente a mesma ideia. Eu vou marcar um ponto C, vou marcar um ponto D, né? Agora, se eu traçar uma reta que vem de C até chegar em D, vocês vão ver que ela vai ficar paralela agora ao eixo Y, ó. Eixo Y é o eixo em pezinho, né? Eixo das coordenadas. Então, eu vou destacar aqui novamente a imagem, ó. Então, essa retinha de C a D, que é paralela ao eixo Y, nessa situação, agora, quem que são iguais? As coordenadas de X, ó. X de C vale 3, X de D vale 3 também. Como que nós vamos calcular a distância, então, de C a D? Agora fazendo o contrário, pegando as coordenadas em Y e fazendo a subtração em módulo. Então, agora nós vamos fazer o módulo de x do C, menos o... módulo do Y do C, menos o Y do D. Y é sempre as segundas coordenadas. Quando eu falo Y de C, é o valor da coordenada y do ponto C. Quando eu falo yd, é o valor da coordenada y do ponto D. Então, ó, y do C vale 3, ó, segunda coordenada, vale 3, menos da fórmula. Y do D vale menos 2, então entre parênteses, ó. Menos com menos, dois sinais seguidos, regra de sinal, vai ficar um sinal de positivo. 3 mais 2, 5. Né? Módulo de 5 vale 5. Ou você observa quantas casas você vai se deslocar. Então, ó, anda uma, anda a segunda, anda a terceira, anda a quarta, e quando chegar no menos 2, você vai ter andado 5 unidades, 5 casinhas. Tranquilo? Em cima dessa ideia do caso 1 e caso 2, é como nós vamos agora utilizar para resolver o caso 3, tá?
que era quando os pontos não formavam uma reta paralelo a nenhum dos eixos. No caso, nem a x, nem a y. Então, a situação é a seguinte, ó. Qual a distância? Exemplo, né? Qual a distância do segmento de reta que passa pelos pontos B e A? Coordenadas de B, x do B vale menos 5, y de B vale 2. X do A vale 0, y do A vale 5. E eu quero saber qual é a distância que eu preciso para me deslocar de B chegar até A. De Barreiros até chegar a Areias, por exemplo. Né? Então seria essa situação aqui no plano cartesiano. Ó. Ponto B está aqui embaixo, vamos dizer que era onde a coordenada do Google Maps, né, do Barreiros, então menos 5 com 2, e aqui em cima está a coordenada do ponto A, que no Google Maps vamos dizer que valia 0 e 5. Eu quero saber qual que é a distância que nós vamos andar. Nessa situação, quando essa reta ela é simplesmente uma reta concorrente aos eixos, concorrente ela não é paralela a nenhum dos dois, tá? Ela corta aqui o eixo Y e se eu continuasse prolongando essa reta aqui, ela cortaria também o eixo X. Nessa situação, nós vamos ter que aplicar o teorema de Pitágoras, que diz sempre hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Daí vocês poderiam me perguntar, professor, mas teorema de Pitágoras só vale se eu tiver triângulo retângulo. Aí ainda não tem triângulo retângulo. Aí ainda não tem. Agora vamos fazer aparecer esse triângulo retângulo para poder usar o teorema de Pitágoras. Beleza? Então aqui assim a situação anterior, só dei um zoom na ampliação. Então o que eu vou fazer? Ó? A partir aqui do ponto B, ó, eu vou prolongar uma reta até chegar aqui, ó. E aqui do ponto A eu vou fazer uma mesma coisa, ó. Vou prolongar uma reta até chegar aqui, ó. De maneira que a coordenada, a linha que vem de B e a linha que vem de A, elas se interceptem, ó. Então, ó, veio uma linha aqui, não formou um triângulo, ó. Vou reforçar aqui assim em vermelhinho, ó. Aqui nessa encruzilhada, eu vou chamar de ponto C, tá? Que é assim onde que chegou, ó, essa reta em vermelho do prolongamento de B e essa reta em vermelho prolongando de A. Chamei de ponto C. Se ele está exatamente sobre o eixo Y, então ó, x do C vale 0 e o y do C vale 2, que é exatamente esse ponto. Tá? Então agora nós temos o triângulo retângulo em questão. Ó, né? Só reforcei essa linha aqui de fora em vermelho, aonde que daqui do ponto B até chegar aqui no ponto C é o nosso cateto A. Tá? Aqui do ponto A até chegar aqui embaixo no ponto C é o nosso cateto B. Tá? Observe que aqui assim que está formando o L. E o lado oposto a esse L só poderá ser a sua hipotenusa C. Tá? A partir dessas informações, agora nós vamos ver inicialmente quanto que vale a distância desse cateto, quanto que vale a distância desse cateto para depois aplicar a hipotenusa. Tranquilo? Então, olha só, se eu observar quantas casinhas que eu preciso para me deslocar do ponto A e chegar até o ponto C. Observem, ó, eu andaria uma casinha, duas casinhas, três casinhas. Então, eu tenho 3 casas de intervalos. Se eu for fazer pela fórmula, módulo, como essa reta de A a C ela é paralela ao eixo Y, então as diferenças de Y. Então, vai ser ó, Y de A menos Y de B. Ó. Coordenada de Y de A vale 5. Coordenada de Y de B ó, vale 2. Né? Que é a mesma coordenada do Y do C. Elas coincidem. Ó. Então, é a continha 5, tira 2. 5 tira 2, eu vou ficar com 3. Agora, quantas casinhas que eu ando do B até chegar nesse C aqui, ó? Se eu for contar as casinhas, ó, vou andar, ó, uma casinha, depois mais uma dá 2, terceira, quarta, quinta casinha. Se eu for fazer por fórmulas, como de B a C é paralelo ao eixo X, então agora é a diferença dos X, né? Das coordenadas X. Então, ó, X de B menos X do A. X do B, ó, menos 5. E X do A, observe que coincide com o X do C. Ó, por isso que eu posso usar o X do A e não o X do C. Né? Que nesse caso vale 0. Então a continha ó, X do B menos 5, menos da fórmula,
e x do A vale 0. Menos 5 com menos 0, continuo devendo 5. E módulo de menos 5 vai valer 5 positivo. A partir do momento que tu sabe quanto que vale os dois catetos, então, ó, cateto B vale 3, cateto A vale 5. Nós podemos agora aplicar o teorema de Pitágoras para observar quanto vale essa hipotenusa aqui. Então, o que nós temos de informação? A hipotenusa C será a distância do ponto A até o ponto B, que é o maior lado do segmento do triângulo retângulo formado, que nós vamos identificar pela letra D, A, vírgula B. Como é que nós vamos ler essa informação? Distância do ponto A até o ponto B. Esse A deveria ser maiúsculo, tá? Desculpa, foi erro. Depois, ó, o cateto A, tá? Me referindo aos catetos, será a distância das coordenadas referente às abscissas. Então, nós vamos pegar o x de um ponto que eu tenho menos o x do outro ponto que eu tenho também. No caso, como eu quero calcular a distância de A até B, tu vai pegar xa menos xb ou xb menos xa em módulo. O cateto B será a distância das coordenadas referentes ao eixo das ordenadas, eixo y. Então agora, para tu calcular o segundo cateto, tu vai pegar y menos y. No caso, como nós sempre vamos calcular distância de A até B, então tu vai pegar a distância do, y do A menos y do B, e daí aplicar na fórmula. Ok? Ficará assim. Ó. Nós sabemos que o cateto B vale 3, ó. Cateto B era as distâncias em x, ó. A diferença dos y, desculpa, né? Era relativa a y. O cateto A é a diferença relativa a x, ó, que vale 5, ó, cateto B vale 3, cateto A vale 5. E agora, para descobrir qual é a distância de A até B, aplica no teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrados. Hipotenusas não vai mexer, que é o que tu quer descobrir quanto que vale, né? Então, ó, o A valia 5, então 5 ao quadrado, B valia 3, então 3 ao quadrado. 5 ao quadrado vale 25, 3 ao quadrado vale 9. 25 com 9, 34. E para finalizar, esse expoente passa para o outro lado da igualdade em formato de raiz. Portanto, a tua hipotenusa é igual a raiz de 34. Como a hipotenusa representa a distância do ponto A até o ponto B, nós podemos concluir que a distância do ponto A com coordenadas 0 e 5 até o ponto B com coordenadas menos 5 e 2 é igual a raiz de 34 unidades de medida. Raiz de 34 é um pouquinho menos que 6, né? Vale um pouquinho menos que 6. 5,9 aproximadamente, né? 5,8 aproximadamente. Ok? E é assim que tu vai fazer sempre, ó. Tu vai fazer para descobrir um cateto, y menos y. Para descobrir o outro cateto, x menos o valor do x que tu tem, tá? E a hipotenusa sair aplicando o teorema de Pitágoras. Tranquilo? Tu também poderia, em vez de ter prolongado aquele triângulo aqui para baixo, ó, puxando o lado aqui, ó, ter feito o triângulo aparecer aqui pela parte superior também, ó, puxando, ó, uma reta até aqui e puxando outra reta até aqui, ó, como eu vou fazer agora, ó. Puxei essa reta, e se vocês observarem, vocês têm também esse triângulo retângulo. Continua, ó. Aqui forma o L, né? Aqui está formando o L, então o lado oposto continua sendo a hipotenusa. Aqui é um cateto, ó, daqui até aqui é um cateto, e daqui até aqui é outro cateto. Eu vou chamar aqui novamente agora de ponto C, ó. Só que agora o ponto C ele vai ter coordenadas, ó. X do C vale menos 5. E y de C vale 5 positivo. Mas vocês vão ver que a distância daqui até aqui era a mesma distância anterior vertical que eu tinha, né? E a distância horizontal que eu tinha também continua sendo a mesma, não altera. Independente de ter desenhado esse triângulo em amarelo ou pegar aquele triângulo que eu tinha aqui embaixo em vermelho. As medidas são exatamente as mesmas, tá? Então aqui, ó, cateto B, já que eu falei que as
diferenças relativas aos eixos y, né? A reta paralela a y será a diferença dos y. Eu chamei de cateto B, se tu observar, tu vai andar ó, 1, 2, 3 casas de intervalo. Se tu fizer por continha, ó, y de C vale 5, y de B vale 2. 5 tira 2 vai dar 3 positivo já direto. E daqui do ponto C até o ponto A, como ele é uma reta paralelo a x, então nós vamos chamar de cateto A. Que vai dar 5 unidades de diferença. Se tu olhar aqui, ó, andei 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Se tu for fazer pela conta, como daqui do C até o A é paralelo a x, então tu faria os valores de x na diferença. Então seria ó, menos 5 da fórmula, menos o zero. Menos 5 com menos 0 continua com menos 5. Módulo de menos 5 é exatamente igual a 5. E daí, se tu aplicasse para descobrir a hipotenusa, que é quanto é a distância de A até B, né? A hipotenusa para nós é essa distância que nós queremos encontrar, então ficaria assim, né? Novamente, C ao quadrado, A quadrado, B quadrado. A vale 5, B vale 13, daí é só fazer a mesma conta como foi feito anteriormente. A conta não vai alterar. O que alterou foi a posição do triângulo, o resto é tudo igual. Beleza? E também nós podemos fazer utilizando a fórmula, tá? A fórmula da distância entre dois pontos. A fórmula da distância diz, ó, distância de A até B, que é a tua hipotenusa ao quadrado, igual ao cateto A, que é xa menos xb ao quadrado, mais cateto B, que é y de A menos y de B ao quadrado. Como aqui tem um quadradinho, né, ele vai passar para o outro lado em formato de raiz, para tu descobrir quanto vale a sua hipotenusa. Então, ó, x do A representa a coordenada de x do ponto A, xb representa a coordenada x do ponto B, ya a coordenada y do ponto A, YB, coordenada y no ponto B, e dA, vírgula B é a distância do ponto A até o ponto B que eu quero encontrar. Então vamos ao exemplo. Então é que assim, ó, determine a distância entre os segmentos de reta. Segmento de reta de extremos. A vale isso, B vale isso. Pode ver ó, que as coordenadas x não são iguais, então ela não é paralela a y. As coordenadas y não são iguais, então essas também não vai ser paralelo a x. Então essa reta ela seria uma reta concorrente. Tá? E eu quero calcular a distância entre segmentos. Agora eu vou usar a fórmula. Para usar a fórmula, primeiramente tu tira as coordenadas. Ó. Pega o ponto A. Ó, né? O ponto A. Ó. X do ponto A vale 1. Ó. Então eu botei aqui. Ó. XA vale 1. Do ponto A, esse 9 representa o quê? Representa YA. Pega ponto B e faz a mesma análise. Primeira coordenada é x de quem? X de B. Né? Então ó, XB menos 10. Segunda coordenada sempre será y. Y de quem? Y de B. Portanto, YB vale 15. E agora nós vamos aplicar na fórmula. Distância AB ao quadrado igual x menos x ao quadrado e y menos y ao quadrado. Inicialmente eu vou calcular essas diferenças. X do A menos x do B e y do A menos y de B. E agora é só pegar esses valores, esses 4 valores que eu tenho aqui, ó. O 1, o 9, o menos 10 e o 15. Só não posso colocar eles nos lugares errados, ó. Então se eu for fazer, ó, xa menos xb, x do A vale 1. É só olhar aqui, ó. X do A vale 1. Menos da fórmula. Quanto que vale x do B? Está dizendo aqui, ó. Menos 10 é o valor x do B. Então vai ficar menos 1, menos da fórmula, menos 10 entre parênteses. Menos com menos dá mais. Então vai ficar 1 mais 10. E 1 mais 10 é 11. Portanto, eu sei que x do A menos x do B vale 11. Só falta eu colocar ele ao quadrado ainda e ver quanto que dá. Né? Em y vai dar a mesma coisa. Y do A menos o y do B. Agora eu vou olhar aqui. Ó. Y do A eu já tinha anotado que vale 9. Y do B eu já tinha anotado que vale 15. E anotem esses 4 valores. Quem é XA, YA. Quem é XB, quem é YB. Depois, se jogar na fórmula, vai dar certo. Então, ó, 9, que é o Y do A, menos o 15, que é o valor do Y do B, tu vai ficar com menos 6. Observe que eu não estou trabalhando com módulo. Então, a princípio, eu fiquei com o número 6. Mas se no lugar desse parênteses
você quiser trabalhar já direto com o módulo para deixar esse cara positiva, não tem problema nenhum. Então, se eu for aplicar agora esse 11 e esse menos 6 na fórmula, vai ficar assim, né? Ó, x do A menos x do B vale 11, então vai ficar 11 ao quadrado. YA menos y no B vale menos 6, então menos 6 ao quadrado. Por que, professor, que não tem problema nenhum eu trabalhar com menos 6 e não em módulo? Por causa que nós vamos elevar ao quadrado, e toda vez que eu elevo ao quadrado vai sair o número de maneira positiva, tá? Então não precisa se preocupar muito com o negativo. Então vai ficar o seguinte agora, né? 11 ao quadrado e menos 6 ao quadrado. 11 ao quadrado é fazer 11 vezes 11, que é 121. E menos 6 ao quadrado é fazer menos 6 vezes menos 6, que é igual a 36. Somei os dois valores, eu vou ficar com 157. E o quadradinho que salvo lá de cá, passa para cá em formato de raiz e acabei a continha. Resposta final do problema, raiz de 157. Portanto, a distância desse ponto A até esse ponto B vale raiz de 157 unidades medidas. A raiz mais próxima conhecida é a raiz de 144, que é 12, né? Então esse número é 12, alguma coisa. Ok? Se entenderam, se não tiverem dúvidas, vamos aos exercícios. Exercício número 1, tá? Ai, professor, nós já usamos esse mapinha. Já usaram, mas tinha um erro lá no mapinha que eu passei para vocês. Aqui assim estava escrito menos 5 e é menos 2. Agora corrigi o mapinha. Então, ó, o mapa do Brasil ao lado foi projetado sobre um plano cartesiano, ponto A, ponto B, ponto C, as coordenadas do vértice do triângulo retângulo. Ó, ponto A, ponto B, ponto C são as coordenadas do vértice do triângulo retângulo. Eu quero determinar a distância de A até B. Então, ó, distância de A até B, observe que é uma distância paralela ao eixo X, né? Eu quero determinar a distância de B até C, ó, de B até C, agora observe que é uma distância paralela ao eixo Y, e daí tu vai aplicar o teorema de Pitágoras para ver quanto que vale a distância do ponto A até o ponto C. Então, tu vai aplicar o teorema de Pitágoras, tu já vai saber quanto que vale esse comprimento, eleva ao quadrado, tu já vai saber quanto que vale esse comprimento, eleva ao quadrado, né? Soma os quadrados, tira a raiz, chegará na distância de A até C. Exatamente como foi feito no exercício número 1, aqui, no exemplo 1 que eu expliquei para vocês. Tranquilo? E na segunda situação, ó, os pontos A, B e D são vértices de um triângulo ABD, né? Ele quer que você classifique o triângulo em forma de equilátero, isósceles ou escaleno. Quando o triângulo será isósceles? Se ele tiver dois lados iguais. Quando ele vai ser equilátero? Se ele tiver todos os lados iguais. Quando ele vai ser escaleno? Se ele não tiver nenhum lado igual. O que vocês vão fazer? Vocês vão calcular as três distâncias. Quanto vale a distância de A até B, né? Que é o lado de um triângulo. Depois vocês vão só mudar aqui assim a situação. Deixa eu pegar a caneta. Ponteiro, caneta. Ó, imagina aqui o triângulo, ó. Triângulo, pá. Eu não sei, eu desenhei um triângulo qualquer aqui, bem feio ainda. Então você sabe as coordenadas do ponto A, né? Tá ali no mapinha. Você sabe as coordenadas do ponto B, que tá ali no mapinha também. Só pegar ponto B. E sabe as coordenadas desse ponto D aqui também em questão, que está ali também no mapinha. Tu vai calcular essa distância, ó, de A até D, vai calcular essa distância de D até B e vai calcular a distância de A até B. Se ele tiver duas medidas iguais, por exemplo, essa medida é exatamente igual a essa medida, tá? Então ele vai ser um triângulo isósceles. Se ele tiver essa medida igual às outras duas, né? Então ele será o quê? Um triângulo equilátero. E se as três medidas forem diferentes, por exemplo, aqui vale 3, aqui vale 2 e aqui assim vale 4. Três medidas diferentes, valem 4, tá? No caso, se ele tiver três medidas diferentes, tu vai chamar ele de escaleno, ok? Faça o registro no seu caderno, envie aquele super beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até os próximos.